Ô, gente, essa semana o pessoal tá assistindo às aulas? Eu tô aqui com as anotações aqui, depois eu posso até conversar com vocês sobre isso, sobre a relação de exercícios e tal. Até que assim, eu tô gostando dessa turma, vocês estão de parabéns em relação às entregas, tá? Um ou outro não entregou, mas no geral, o pessoal tá entregando no prazo. Ô, Daniele Menezes, boa tarde. Aqui eu queria te pedir desculpas, porque na verdade eu fui abrindo todos os envelopes para tirar os caderninhos, e aí eu não vi, eu misturei, e aí o seu nome estava no envelope, realmente estava lá, mas não estava no caderninho, né? Aí por isso que eu fiquei meio perdida. Eu já tinha avaliado o seu caderninho, eu sabia que era de uma mulher só pela escrita, mas eu não tinha conseguido ver o nome porque eu separei tudo, né? Mas aí eu já coloquei o nome lá no caderninho, tá? Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos que estão entrando aí. Deixa eu ver, Carla. Achei sim. O seu tá lá, Carla. Achou o meu. Bom, gente, então vamos começar nossas aulas. Nossa aula, vocês querem esperar mais um pouquinho? Me respondam, por favor. Cri, 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 cri. Não, Flávio, mas eu acho que até esse horário vocês já estão liberados. É, eu acho que eu vou fazer o seguinte: como a gente tem uma matéria só, a gente não tem duas matérias, eu não vou dar intervalo mais, tá, gente? Eu vou dar aula direto, beleza? Ou vocês preferem com intervalo? Vamos ver como que vai. Se vocês acharem que tá muito maçante, qualquer coisa a gente pede intervalo, tá bom? Bom, gente, então, deixa eu começar aqui. Bom, gente, então, hoje nós vamos falar essa aula de choque, na verdade, são tipos de choques que nós vamos começar a falar. Nós temos vários tipos de choques, mas nós vamos dar ênfase nos cinco principais tipos de choques, tá? Hoje nós vamos falar de dois deles e na outra semana nós falaremos dos outros três, tá? O primeiro que nós vamos falar é o choque anafilático. Então, vocês vão ouvir muito falar em choque o tempo todo na profissão de vocês, tá? A gente usa muito o termo, o paciente está chocado. Aí tem gente que fala assim, nossa, coitado, ele tá chocado. Do que é isso? Ele veio de. Ele tá chocando, tá botando ovo, né? Tem gente que tem uma. Já me perguntaram isso, se é possível alguém botar ovo quando tá chocando. Assim, e eu falo, gente, que não foi brincando, tá? Foi sério que perguntaram. Então, gente, já se tiver alguma dúvida, a gente não bota ovo, tá? A gente choca, a gente fica chocado, mas internamente. Ai, Deus, é difícil, gente. É, mas então, vamos começar então com com o nosso choque. O primeiro que nós vamos falar, então, é o choque anafilático, né? Então, o que é anafilaxia? Anafilaxia é a mesma coisa que o choque anafilático? Bom, na verdade, anafilaxia ou reação anafilática é uma manifestação alérgica mais grave que existe. Então, ela é considerada também, no caso mais agravado, o choque anafilático, tá? Nós vamos falando.
em todo o meu texto, em toda a aula, eu coloquei mais sobre anafilaxia para que vocês entendam. A, 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 o choque, ele vai ser o grau mais elevado da anafilaxia. Vocês vão ver, né, que é um grau mais sistêmico, mas a anafilaxia em si é o mesmo, digamos que seja, o mesmo que choque anafilático, tá bom? Então vamos lá, eu coloquei assim, ó. Anafilaxia ou reação anafilática é a manifestação alérgica mais grave que existe. A definição de anafilaxia é uma reação alérgica generalizada, de instalação rápida e que pode ser mortal. Diferentemente do que ocorre com as outras doenças alérgicas que só afetam um órgão, como por exemplo a rinite alérgica, que só afeta o nariz, neste caso a reação é sistêmica. O significado de sistêmico, que é que afeta possivelmente todo o organismo e pode originar sintomas em diversos órgãos e sistemas. Então, gente, quando uma pessoa tem algum problema anafilático, né, algum tipo de choque, alguma reação anafilática, isso quer dizer que a gente precisa de tratar rapidamente. Então, isso é um tipo de emergência médica, tá? Por quê? Pode ocorrer rapidamente para um óbito, né? Então, se ela não tiver um tratamento adequado, essa pessoa pode evoluir para o óbito. Além disso, é uma reação rápida que normalmente se instala em poucos minutos. Então, pode ser grave, produzindo sintomas respiratórios, tipo sufocar a pessoa, ou cardiovasculares. Só um instantinho. Ou cardiovasculares, como queda de tensão ou mesmo desmaio com perda de consciência. Em casos muito extremos, pode conduzir a um desfecho fatal se não se reconhece em tempo hábil os sintomas e se atua rapidamente. Então, o que que acontece? O que que eu quis dizer aqui? Esses sintomas de sufocar, gente, é por quê? Porque quando a gente tem uma reação anafilática, quem já ouviu falar em reação anafilática? O que que acontece? A gente tem, a maioria dos casos, a gente tem um tamponamento das vias aéreas. Então, por isso que a gente tem esse sintoma de sufocamento, tá? E pode causar também nos sintomas cardiovasculares, por exemplo, a queda de tensão seria a hipotensão, tá, gente? A baixa da pressão. E o que que isso pode ocasionar, gente? Abaixo da pressão, quanto mais for diminuindo, pode causar uma parada cardiorrespiratória, né? Se essa pessoa não for socorrida em tempo hábil, essa pessoa pode vir para um óbito. Por quê? Porque, como eu disse aqui, a reação do processo anafilático ele é muito rápido. Então, por exemplo, uma pessoa que come, por exemplo, fruto do mar e que não pode ter alguma reação alérgica, o que que vai acontecer, gente? Essa pessoa, quais são os sintomas que geralmente acontecem quando é uma reação anafilática alimentar? Começa o edema de face e o edema de glote, né? O que que é edema, gente? O inchaço. Eu vou ficar falando, eu vou falar um pouco de termos técnicos. Se vocês precisarem me interromper, perguntar o que que é, vocês podem falar, tá bom? Porque eu imagino que vocês já estão com um pouquinho mais de conhecimento, até porque por causa dos termos que vocês colocaram no caderninho, tá bom? Então, edema já não é novidade para vocês. Eu vi que a maioria de vocês colocou esse termo técnico no caderninho. Então, aí o que que pode aparecer com edema? Olhos, boca, aí a pessoa fica beiço desse tamanho. Olhos inchados, muito demasiados. E a glote. O que que acontece com a glote? A glote está na nossa faringe, na nossa traqueia. E aí ocorre o tamponamento da glote. Por quê? Porque ela vai inchar, 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 e aí a gente não consegue ter a passagem de ar adequada, tá? Quando a anafilaxia afeta o sistema cardiovascular, dando origem à queda da tensão, chama-se de choque anafilático. Nesse caso, a gente tem um choque anafilático, tá? Por quê? O que quer dizer a pessoa chocada, gente? Quer dizer que a pessoa, ela entrou em colapso no seu sistema organizacional. Então, ou seja, pode ser tanto no sistema cardiovascular, pode ser no sistema gastrointestinal, é, das vias aéreas superiores, das vias aéreas inferiores,
tá? Então, caso a anafilaxia evolua para uma parada cardiorrespiratória, então nós chamaremos de choque anafilático. É só nesse caso? Não, nós vamos ver mais para frente, tá? Então, os doentes com asma, com doença cardiovascular, são os que possuem maior risco de apresentar reação anafilática mais grave, tá? Por quê? Porque a pessoa ela já tem uma diminuição, uma disfunção na questão pulmonar e na questão cardíaca. Então, quando a pessoa já tem esse tipo de. Já tem esse tipo. Peraí, só um minutinho. Aceitei. Quando essa pessoa tem esse tipo de morbidade, o risco desse choque, dessa reação anafilática evoluir mais rápido é muito maior, tá? Então, como eu já falei com vocês, a anafilaxia é, portanto, uma emergência médica. É muito importante que todos os profissionais da saúde sejam capazes de diagnosticar imediatamente um doente que se apresenta com sintomas de anafilaxia. Para poder iniciar o tratamento adequado rapidamente. Se o doente for portador do seu diagnóstico por escrito, é vantajoso para que o reconhecimento da gravidade e pronta resposta terapêutica seja ainda mais adequado. Porém, gente, nós temos alguns sinais e sintomas que eu vou mostrar para vocês, que assim, quanto mais sabidamente a gente agir com o paciente, mais chance de salvar esse paciente a gente tem, tá? Por quê? Porque o choque anafilático, por exemplo, ele dá para a gente confundir com várias outras doenças. Então, quais são esses sinais e sintomas que eu estou falando? Pode ser muito variado os sinais e sintomas do choque anafilático. Então, em geral, para que uma reação alérgica se considere choque, tende a afetar mais do que um sistema do organismo. Então, o tempo que demoram a surgir os primeiros sinais e sintomas é rápido e a duração pode ser variável, até se administrar o medicamento. Em algumas situações de anafilaxia, podem reaparecer sintomas algumas horas após a reação inicial já ter sido resolvida. Então, nesse caso, a gente chama de anafilaxia bifásica, porque ela acontece em 2 momentos diferentes, tá? Então, o que eu falei com vocês antes, é só quando atinge o sistema cardíaco que vai ser considerado choque anafilático? Não. Toda vez que atingir mais de um sistema do organismo, tá bom? A pele é o órgão mais frequentemente afetado, em mais de 80% dos casos. Então, os sintomas mais típicos, né? Que aí, geralmente, gente, eles pensam que o choque anafilático ele é simples de contornar e tudo, mas na verdade ele também é muito perigoso, tá? Então, o que mais que a gente pode. O que a gente consegue identificar de pronto, assim que a gente percebe o paciente? Então, vai ser aquele prurido, né? Que é aquele comichão, aquela coceira, que muitas vezes se inicia localizada na palma das mãos ou na planta dos pés, nos genitais ou outras zonas das mucosas, na boca principalmente, canal auditivo externo, então assim, por fora da orelha, às vezes a orelha, além de coçar, ela também pode edemaciar também bastante. E aí aí rapidamente se generaliza para o resto do corpo. Então vai começar em alguns locais, né, essa coceira, e aí depois vai começar, aí rapidamente vai para o resto do corpo. Sensação de calor. Por quê, gente? Quando a gente coça, todo mundo coça aí o braço, você ficar coçando aí, principalmente com a unha, o que acontece? Você não começa a sentir um pouquinho mais quente? E aí, é só por isso? É só porque você está passando a unha? Não, é porque quando você tem um processo alérgico, as suas células de defesa, elas vão correr para tentar te ajudar. Então, elas vão estar, digamos que, numa corrida pelo corpo todo para tentar restabelecer a organização, o sistema completo, tá? Urticária, vai ser mancha. Ô, Cataline, Oi? pode fazer uma pergunta aqui rapidinho? Sabe Pois, aquele filme do Primeiro Amor? aham. O Que o menino, rapazinho ele morreu tem uma pela reação, picada, né? isso, ele tem um choque anafilático, que ele tem uma picada de Ah, abelha, não então é? aquilo porque estava das abelhas, né? Hã? Aham. Não, não, é por causa disso mesmo. Aí eu lembrei que eu acho que tinha alguma coisa a ver que o rapazinho foi picado muito É, e deve ter tido um choque, né?
Ele teve choque anafilático, por isso que ele morreu. Porque lá no filme mesmo fala que ele tinha alergia de abelhas, de picadas de abelha. E como foi muitas, né? Mesmo se fosse só uma, também ele poderia ter o choque anafilático. Ah, tá, porque ele já tinha alergia, no caso. Aí como foi muitas no caso, aí aumentou para gravar mais rápido o tempo dele, entendeu? Então a reação do corpo dele foi ainda mais rápida. E assim, é no meu caso, que eu não posso com camarão de jeito nenhum, então eu nem chego perto, né? Porque é Pois é, aquilo horrível. porque senão pode acontecer a mesma coisa com você. Beleza. Então tá. Gente, urticárias, né, também na pele, que vai ser aquelas manchas. Então, babas. Por quê, gente? Se a urticária ela for na mucosa oral, a pessoa vai ficar babando. E se for na pele, por exemplo, aí vai ficar com aquelas manchas vermelhas, avermelhadas e assim, de desenhos, contornos irregulares, tá? Edemas, né, localizados na volta dos olhos, nas orelhas, como eu já tinha falado também, nas genitais, nos lábios e em outras partes do corpo. Quais são as partes que mais a gente vê mais rapidamente? Vai ser na face, tá? Geralmente os pacientes, a maioria deles, quando apresenta esse edema na face, eles também apresentam um edema nas regiões genitais, só que eles têm vergonha de relatar pra gente. Imagina você chegar com uma cara toda inchada no, no, no pronto-socorro, aí você falar assim, olha, tô com meu olho, comi ali um camarão, aí eu fiquei assim, comecei a sentir um pouco de mal-estar. Quando eu fui ver, comecei a ficar inchado. Aí eu tô com um pouco de falta de ar. Aí eu fui chegar no banheiro. Aí eu percebi que lá também estava inchado. O que que eu tenho que fazer? Porque o homem adora, né, gente? Se ficar maior, eles preferem. Aí ainda já teve caso ainda de chegar para mim e falar que queria. Já teve um caso de um paciente perguntar para mim se tinha como eu retirar o edema somente da face e deixar no órgão genital dele, porque ele tinha gostado. Aí nós temos que lidar ainda com esse tipo de desconforto, né, gente? Aí vocês vão acostumando. Então, olha só, gente, essa imagem aqui que eu coloquei para vocês. Para ficar bem mais fácil de entendimento, onde que são os locais que a gente tem que são mais afetados no corpo no momento de um choque. Então, vai ser um inchaço, né? Da boca, dos olhos, do nariz, sensação de bola na garganta, por quê, gente? Porque vai ter o edema de glote, tá? Então, a glote, ela é como se estivesse na parede aqui da garganta. Então, ela vai edemaciando, inchando e parece que tem uma bola. O aumento dos batimentos cardíacos, essa pessoa vai. Por que aumento dos batimentos cardíacos? Porque o coração ele está tentando compensar, ele tem que circular sangue mais rápido para todo o corpo. Por quê? Porque essas células estão todas tentando fazer com que esse choque seja revertido. Então, todas as células de defesa estão trabalhando de forma mais acelerada e, por isso, ocorre o aumento dos batimentos cardíacos. A dificuldade em respirar com chiado. Por quê, gente? Porque vai ter só um espacinho pequeno aqui na garganta para passar. Então, o paciente ele vai respirar assim. Por quê? Porque ele está tentando respirar e só tem um espaço bem pequeno para esse ar passar, tá? Dor abdominal, náusea e vômitos. Isso pode ocorrer também. Por quê, gente? Porque como o coração ele está num processo muito acelerado, então é como se os outros órgãos sofressem uma vasoconstrição. Então vai diminuir é, a circulação sanguínea nos outros órgãos, tá? Que não estão sendo afetados no momento do choque. E aí pode ocorrer a dor abdominal justamente por causa dessa constrição, tá? Porque vai estar como se estivesse apertando todos os vasos. E aí a náusea e o vômito, consequentemente, por causa disso, por causa dessa pressão que está fazendo, tá? Alguma dúvida até aqui? Gente.
Alguma dúvida? Ok. Bom, então, o sistema respiratório superior, que é o nariz e garganta, e o inferior, que são os brônquios, podem ser. Peraí, só um minutinho. Podem ser ambos afetados. O doente, então, ele pode apresentar espirro, congestão nasal, a comichão no nariz, sensação de corpo estranho na garganta, ou pressão ou aperto por edema da úvula ou edema da glote, tá? Tosse, sensação de sufocamento, rouquidão, dificuldade para engolir, justamente por causa disso, gente, porque o espaço está muito, está muito restrito. Então, é, a pessoa, o nosso organismo, ele tenta tossir, faz com que a gente tente tossir para tentar tirar esse sufocamento. Mas essa pessoa tem dificuldade até de tossir, justamente por causa da, do espaço que está pouco, tá? Então, quando os brônquios são afetados, ocorre então um broncoespasmo, né? Então, é uma situação semelhante com a crise de asma. O que que acontece? Eles dilatam, e aí e aí quando há a obstrução dos brônquios, impede a passagem do ar e, consequentemente, a falta de ar e a sibilância. O que que seria sibilância? Seria justamente esses ruídos na respiração, tá? Que a pessoa não consegue fazer a respiração adequada, não tem ar suficiente, nem que entra, nem que sai, então ocorre esses ruídos, que essas sibilâncias são justamente os ruídos. Esse ruído, ele vai estar audível só na garganta? Não, se a gente colocar um estetoscópio, a gente consegue perceber isso também na ausculta, tá? Pulmonar. Outro sistema que também pode estar envolvido na anafilaxia é o gastrointestinal, que dá origem aos vômitos, principalmente nas crianças, que dá em jato, né? E as cólicas ou diarreia, justamente por essa vasoconstrição que ocorre, que é o que eu já expliquei para vocês. No caso do vômito, é uma reação que o corpo tem para tentar abrir essa via aérea, tá? Porque sofre a vasoconstrição, então, consequentemente, o que tiver no estômago não tem espaço para ele ficar, porque vai fazendo uma compressão. Então, ocorre esse vômito, primeiro, para tentar desobstruir essa via aérea, né? Que é o organismo, ele percebe que está obstruído, então ele tenta de qualquer forma desobstruir. E segundo, também porque não há espaço suficiente para nenhum tipo de, de, de comida, de nada que possa estar no estômago. Então, a anafilaxia mais grave ocorre quando afeta o sistema cardiovascular, que se designa pelo choque anafilático, principalmente, pode acontecer quando a hipotensão causar o aumento dos batimentos cardíacos. Então, o que acontece? A baixa pressão, né? Mas só que os batimentos cardíacos tendem a aumentar. Por quê? E aí dá aquela sensação de palpitação. Por quê, gente? Porque o, o, toda vez que a gente tem algum tipo de choque, alguma coisa, o que que o nosso organismo vai fazer? Ele vai tentar manter somente os órgãos vitais funcionantes. Então, vai diminuir a pressão, né? Porque se ele não precisa bombear sangue para o corpo todo, vai ocorrer automaticamente uma baixa da pressão. Mas, consequentemente, quando a gente tem um choque anafilático, todas as células precisam trabalhar de forma rápida para tentar reverter esse quadro. Então, o que o coração precisa fazer? Ele precisa bombear rápido para que ocorra, para que essas células, para que produza célula suficiente, a quantidade suficiente circulante nos órgãos vitais, tá? Principalmente onde há a lesão, onde é afetado. Os sintomas neurológicos secundários, a diminuição do fluxo sanguíneo, como tontura, sensação de desmaio ou mesmo perda de consciência. Eu não vou explicar o porquê que acontece a tontura, a sensação de desmaio ou a perda de consciência. Não vou explicar agora, eu quero que depois eu vou explicar para vocês o porquê. Então, os episódios de anafilaxia com risco de morte são os que cursam com envolvimento respiratório grave, com edema de glote ou então broncoespasmo grave. Ou então os que acarretam envolvimento cardiovascular com a parada cardíaca.
A demora na administração do tratamento também pode aumentar a gravidade de risco de morte. Por quê? A gente tem que reverter o quadro desse paciente. Então, esse paciente que ele está chocado, a gente precisa reverter para que esse paciente saia do choque, tá? Então, quais são as causas do choque anafilático, gente? Então, as causas mais habituais são as alergias alimentares, né? Como eu já falei, alergia medicamentosa, alergia à picada de abelha, de vespa, tá? Ou de vários outros insetos também. As causas mais frequentes variam com a idade do doente. Então, nos adultos, a principal causa são os medicamentos, de entre os quais se destacam os antibióticos da família da penicilina e os anti-inflamatórios. Uma situação grave importante de diagnosticar são as alergias que ocorrem durante cirurgia com anestesia geral. Em segundo lugar, seguem as alergias alimentares, sobretudo aos mariscos, né? Que é camarão, lula, todos os tipos de frutos do mar. Frutos secos, né? Tipo damasco. E também o pêssego, quando ele está em forma desidratado, tá? Muita gente tem alergia de pêssego desidratado e de damasco, tá, gente? Isso a gente vê muito em hospitais quando a gente trata alguém com choque anafilático por causa de alimentos. No caso dos pacientes com reação alérgica a medicamento, principalmente os anti-inflamatórios, gente, pode ocorrer muito também efeito rebote, tá? Por exemplo, o corticoide, ele é um tipo de anti-inflamatório, só que ele também é um tipo de antialérgico. Tem pessoas que têm alergia de corticoide. Eu, por exemplo, eu tenho alergia de corticoide. Então, o que que acontece? Qual que é o efeito do antialérgico? Não é, não é exterminar todos os sintomas da alergia, se houver algum tipo de edema, algum tipo de prurido, né, de coceira, alguma coisa, não é diminuir tudo? Então, só que em mim, por exemplo, o efeito rebote, o que que acontece? Além de aumentar as manchas, o prurido, o edema, ainda ocorre também uma diminuição da glicemia. Então, eu fico com uma hipoglicemia. Então, a maioria dos pacientes que apresenta é, a, a, a reação alérgica medicamentosa, geralmente também tem a hipoglicemia articulada, tá? Ou seja, a hipoglicemia como efeito colateral, como efeito rebote da medicação, tá? Uma medicação que te trata de alergias, né, antialérgico, anti-inflamatório, ela não pode ter nenhum efeito sobre a sua insulina e a sua glicose, por exemplo. Quando você tem algum tipo de reação alérgica e tiver efeito rebote, ou seja, faz um efeito adverso do que era para fazer, ocorre também a hipoglicemia ou a hiperglicemia, tá? Que pode ser o aumento exacerbado ou a diminuição bem exacerbada também da glicemia, tá bom? Nas crianças, a primeira causa de alergia e idade pediátrica são os alimentos, né? Alergia do leite, alergia do ovo, do trigo, do peixe. A criança ela tem as idades que a gente tem que começar a introduzir os alimentos para ver mesmo a reação alérgica. Hoje em dia, antigamente não tinha muita, pelo menos não era muito sabido, né, gente? A quantidade de pessoas com alergia ao leite. Pois é. Aí hoje tem muitos produtos também, né? É, que são zero lactose, por exemplo, justamente para quem tem alergia de leite, né? Aí a gente tem vários produtos, mas antigamente não tinha. Então, até a pessoa descobrir que tinha alergia era de leite, ela já tinha ido para o hospital várias vezes, tomado adrenalina muitas vezes também, e é muito perigoso, principalmente quando mora em zona rural, né, gente? Porque até a gente conseguir reverter o quadro, se for muito distante, também pode ser prejudicial. No caso de ovo também, a criança, quando está com 9 meses,
porque a criança também tem a reação também das vacinas, né? Igual eu coloquei aqui, era mais comum as situações de anafilaxia provocada pela administração de vacinas antialérgicas, mas hoje em dia, com as novas formulações, são acontecimentos raríssimos. E também tinha ocorrência de anafilaxia causada por vacina anti-infecciosa, justamente por causa do efeito rebote. Agora, essa questão das vacinas, o que acontece? Várias vacinas, por exemplo, a de febre amarela, ela contém também uma parte que contém no ovo, na gema do ovo. Então, todo pediatra, quando a criança está próximo de fazer 9 meses, que é a idade que essa criança vai tomar a vacina da febre amarela, eles pedem aos pais para fazerem um teste do ovo, tá? Que aí vai dar 1/4 de ovo da gema cozida para a criança no meio da comida. E aí, se não tiver nenhum tipo de reação alérgica nem nada, porque geralmente essa quantidade pouca, né? Que é aos poucos que vai introduzindo na criança, que vai aumentando essa quantidade. E também não é todo dia. No início é 2 vezes na semana, uma vez na semana, para ver. Porque se houver uma reação alérgica, gente, essa reação alérgica devido, por exemplo, à gema de ovo, vai ser aquela a reação mais superficial, vai ser somente dos pruridos, da manchinha pelo corpo, tá? Sem edema, geralmente sem edema de glote e sem ruídos sibilosos na respiração, tá? Outras causas menos comuns também na anafilaxia incluem alergia dos venenos de abelhas e de vespa. Alergia de látex, né, especialmente relevante em contexto de profissionais de saúde e de doenças com múltiplas intervenções cirúrgicas. Por quê? Lá na escola mesmo hoje, gente, a gente não usa mais aquela luva de látex, hoje a gente usa aquela transparente, né? Porque o látex, né, principalmente aquele pozinho também do látex, causa muita reação alérgica nas pessoas. Então, quem tem alergia ao látex, até quando os cirurgiões vão fazer uma cirurgia nessa pessoa, eles não podem usar a luva de látex, tá? Eles têm que usar a outra luva de silicone. Nós profissionais também, nós temos essa opção, né, de usar a outra luva, que é igual a gente usa lá na escola. E aí a anafilaxia induzida pelo exercício ou provocada pelo frio, né, que seria essa durante as vezes que nós precisamos utilizar as luvas, estão descritas, mas são raríssimas situações de anafilaxia devido a alergias respiratórias por ácaro ou por consumo de drogas recreativas. O que seriam as drogas recreativas? Renato, é essa mesmo que você usa, tá? Viu, Adriano? É o cigarro. A cannabis também? Cannabis também. Mesmo não sendo. Tá. Porque você usa também. Não, só tô perguntando. Não, só tô perguntando. Mesmo sendo. Não sendo ainda liberado no Brasil, tá? É considerado também recreativa. Em alguns casos de anafilaxia que não se encontram a causa específica, mesmo após um amplo estudo de investigação, então, é o tipo de anafilaxia idiopática. Então, nós já vimos a bifásica, né, que é quando ocorre em 2 momentos diferentes. Por exemplo, eu tive uma crise agora de reação alérgica, e aí eu estou indo para o pronto-socorro, né, aí eu tomei a medicação, e aí, depois de algumas horas de eu ter tomado a medicação, eu começo com a crise alérgica de novo. Essa é a bifásica, né? Que ela acontece em 2 momentos. E quando a gente não tem uma causa específica do tipo de anafilaxia, você não consegue identificar o que fez você ter aquela reação alérgica, a gente chama de anafilaxia idiopática, tá? Por quê? Porque ainda não foi descoberto. Aí, quando é nesse caso, eles fazem diversos tipos de teste, às vezes nem se encontram qualquer causa raiz, tá? Existem também outras doenças que podem manifestar através de anafilaxia, como é o caso da mastocistose, que é um tipo de, de doença que ela vai causar um impacto nas células.
Depois eu vou explicar para vocês bonitinho o que que a mastocitose vai fazer, porque a mastocitose vai ocorrer no organismo, tá? Não vou falar hoje, não vou falar agora, porque senão vai embolar na cabeça de vocês. E é sempre importante também a gente identificar que outras situações clínicas se assemelham na anafilaxia, mas que na verdade não é. Como é o caso da angioderma, né, isolado, ou em crise de asma, sem outros sintomas acompanhantes. Então, o angioedema vai ser o quê, gente? O edema das veias, artérias e capilares. Então, o que que acontece? Ao invés de ter a vasoconstrição, vai haver a vasodilatação, tá? Então, no caso, quando o paciente ele tem um angioedema, por exemplo, na região do pescoço, por exemplo, aí a gente vai ter o regurgitamento, né, da carótida, de tudo. A gente pode começar a confundir com um choque, com um efeito anafilático, né? Mas na verdade vai ser um angioedema local, né? Ou então uma crise de asma. Por quê? Porque também vai acontecer o broncoespasmo, tá? Que também são casos de sintomas parecidos com o da anafilaxia. O diagnóstico da anafilaxia depende, então, da suspeita clínica, que só é possível conhecendo os sintomas da apresentação. Então, não existe nenhum exame que possa confirmar ou excluir no momento exato que o doente apresenta a anafilaxia. Existem alguns exames laboratoriais que são feitos das células, o estudo mais aprofundado das células, não sendo só hemograma, tá? Só que eles não saem na hora. Então, isso daí é para você ver a causa mais para frente, mas depois que você já estabilizou o paciente. E o mais frequente é que ocorra, então, prurido cutâneo, né? Que vai ter aquela coceira, aquele comichão pela pele, vermelhidão ou então a urticária, né? E os sintomas respiratórios, que são sibilos, a falta de ar, e os digestivos ou cardiovasculares, que também eu já falei sobre o vômito, a náusea, né, a dor abdominal, o risco de parada cardiorrespiratória pela taquicardia, pela baixa e pela hipotensão também, e especialmente os que se instalam de forma rápida depois de contato com um potencial alérgeno. Então, por exemplo, eu acabei de comer um camarão, é quase que imediato, você já começa a sentir os sintomas. Aí já tem edema, principalmente dos lábios, tá? E aí a gente já tem que correr com essa pessoa. Então, portanto, ao doente que se apresenta com urticária, é fundamental questionar se tem algum outro sintoma, né? Quando a gente começar a fazer um atendimento, de forma a poder diagnosticar precocemente a anafilaxia e tratar rapidamente. Então, é importante frisar que cerca de 20% dos episódios de anafilaxia cursam sem envolvimento da pele, mas com uma combinação de sintomas de outros aparelhos, por exemplo, digestivo, respiratório ou respiratório cardiovascular, tá? Então, nem sempre vai estar visível, tá, gente? Pode ser que o processo anafilático esteja ocorrendo internamente e não só externamente. Alguns exames laboratoriais, né, podem ajudar a confirmar o diagnóstico, já falei com vocês, que a gente faz, no caso, o doseamento da histamina, da triptase, em análise de sangue, mas esses exames não saem na hora, então a gente não pode esperar esse exame sair para a gente fechar um diagnóstico, tá? Nem para começar a atender esse paciente de forma ágil. O tratamento ele não deve esperar e a gente vai começar então a fazer o tratamento desse paciente com anafilaxia, com choque anafilático, a partir da suspeita da clínica inicial. Então, a partir da avaliação clínica física mesmo, tá? E não baseado em exames, resultados de exames. A anafilaxia tem de se diferenciar de outras entidades clínicas que podem ter curso semelhante e com as quais não se deve confundir, como é o caso, então, de uma crise de vaso vagal, né, que é uma síncope, uma crise de asma, uma urticária com angioedema. Então, o angioedema pode aparecer com urticária, né, que é com a coceira e com uns leves ferimentos na pele ou não,
As complicações que nós podemos ter no choque anafilático é porque pode evoluir para o óbito, né? E as principais complicações surgem quando há um atraso na administração do medicamento. No caso do choque anafilático, gente, eu coloquei aqui que pode ser que é raro o caso do óbito, por quê? Porque ele geralmente ele vem acompanhar, ele não vem só um sintoma, ele vem um conjunto de sintomas. Então, geralmente a gente consegue identificar rápido para que esse desfecho não seja o óbito, tá? Então, os primeiros socorros na anafilaxia vão ser uma abordagem diferente, né? Conforme se tratar a anafilaxia, que ocorre no ambiente hospitalar, na via pública. E aí nós vamos separar, então, como que vai ser. Se a gente tiver, por exemplo, na via pública, o que, que a gente tem que fazer? Diante de uma situação de anafilaxia, a gente vai prestar os primeiros socorros. Digamos que o doente ele é portador de autoinjetor de adrenalina, que é um medicamento, que são as canetas de adrenalina, parecidas com aquelas canetas de glicose, tá? De insulina. Esse paciente, quando ele é portador desse autoinjetor de adrenalina, ele já é sabido que ele sofre de choques anafiláticos e de problemas anafiláticos, já reações anafiláticas, tá? Então, esse paciente, ele já é capacitado para se automedicar sempre que for necessário. Então, ele anda com essa caneta injetora. O médico prescreve, o médico orienta como que tem que usar e ele sempre usa. Aí, se ele já for portador dessa injeção, a gente vai fazer, geralmente, na porção lateral ou então no meio da coxa. Então, vai ser ou na lateral da coxa ou então na frente da coxa, tá? No meio da coxa. Essa injeção, gente, vocês ainda vão aprender a fazer a aplicação dela. Ela é uma injeção subcutânea, tá? É aquelas agulhas bem pequenininhas, fininhas, e aí a gente tem a forma de fazer a inserção subcutânea, tá bom? A gente tem que ligar para o SAMU, né, para fazer o atendimento rápido. Enquanto a gente aguarda pela chegada do atendimento médico, esse doente deve ser colocado em posição confortável, deitado e com as pernas mais elevadas do que o tronco, exceto se houver vômitos ou dificuldade respiratória. Se esse paciente tiver com vômito só, o que a gente vai fazer, gente? A gente pode deixar ele deitado, elevar um pouquinho as pernas, mas a gente vai lateralizar a cabeça, tá? Se for só vômito, a gente pode levantar as pernas? Pode, desde que você lateralize a cabeça, porque se esse paciente ficar com a cabeça para cima, se ele vomitar, corre risco de aspiração, tá bom? Você pode lateralizar esse paciente todo também? Pode, caso não tenha risco de lesão, se esse paciente não caiu nem nada, tá? Não tem risco de lesão cervical, então esse paciente pode ser lateralizado. No caso de dificuldade respiratória, você vai deitar esse paciente? Não. Você não vai deitar esse paciente. Por quê? Se deitar ele, a dificuldade respiratória dele tende a aumentar, tá? Enquanto... E aí a gente não abandona o... peraí. Tá. E se estiver inconsciente, com boa respiração, esse paciente vai ser deitado de lado. Se for o caso de mulher grávida, esses pacientes vão ficar deitados, virados para o lado esquerdo. Por que para o lado esquerdo, gente? Por causa da compressão do pulmão, que a gente tem que diminuir a compressão pulmonar e cardíaca, tá? Então, por isso que toda vez que a gente vai atender uma gestante e que a gente precisar deitar ela, a gente vai sempre deitar para o lado esquerdo, tá? O coração fica no lado esquerdo? Não, o coração fica no lado, fica no mediastino com a ápice voltada para o esquerdo. Então, o que acontece? O pulmão, ele tem uma porção maior do lado direito do que do lado esquerdo. Por isso, a gente lateraliza também para o lado esquerdo, tá? A gente não vai abandonar esse doente que acabou de sofrer essa anafilaxia, mesmo que a gente já tenha medicado esse paciente. Por quê? Porque ele pode ocorrer anafilaxia bifásica, que é quando ocorre numa segunda vez,
não é isso? Então, a gente vai aguardar até que o socorro chega, para a gente tem que acompanhar esse paciente até a chegada do socorro. E, se for possível, a gente vai entrar em contato com algum familiar, tá? No meio hospitalar, a situação clínica deve ser rapidamente reconhecida e a atuação deve ser pronta e rápida. Então, enquanto se mede a tensão arterial, né, a pressão, as saturações de oxigênio, a gente vai iniciar a preparação da adrenalina, né, que pode ser administrada por via intramuscular, na porção lateral, no meio da coxa, como o autoinjetor, o mais rápido possível. Essa pode ser repetida se não houver melhoria substancial. Então, é importante manter monitorização das tensões arteriais e, se baixar, iniciar a administração endovenosa de soro. O que a gente tem que avaliar também quando a gente aplica adrenalina no paciente? Gente, o que a gente tem que ficar avaliando? A gente tem que deixar esse paciente monitorizado, porque além da gente verificar se a oxigenação, a saturação desse paciente, né, que é o nível de oxigenação, está diminuindo ou está aumentando, a gente tem que avaliar também os batimentos cardíacos. Por quê? Se a gente injetou adrenalina, esse paciente que estava taquicárdico vai passar a ficar. O ideal é que ele fique um pouco esse paciente vai ficar um pouco bradicárdico, um pouco mais taquicárdico, desculpa. Esse paciente já está taquicárdico, né? Porque os batimentos dele o coração está bombeando rápido por causa das células que precisam trabalhar mais rápido. Mas ele está com uma hipotensão, né? Então a tendência, quando a gente injeta adrenalina no paciente, aumentar essa pressão, a taquicardia, ela vai elevar um pouquinho mais para depois esse paciente ficar normotenso de novo, entenderam? Entenderam isso, gente? Eu embolei um pouquinho para falar, mas depois eu voltei. Vocês entenderam? Então, vou até. Então, beleza. Então, beleza. E aí, se precisar, a gente vai fazer uma administração de soro nesse paciente via venosa, tá? Se houver diminuição da saturação, a gente vai administrar oxigênio. Se a ausculta revelar piora, que ficou escrito errado, a gente vai fazer um broncodilatador, né? Porque esse broncoespasmo ele tem que diminuir. Então, ou então essa vasoconstrição que pode haver broncoespasmo ou broncodilatação, ou broncoconstrição. Então, a gente precisa usar um broncodilatador para que todos os bronquíolos e os broncos fiquem na largura, no diâmetro adequado para que possa haver a troca gasosa, tá? Nesse pulmão. Se a eficácia não for comprovada, a gente ainda pode administrar antihistamínico, né? E os corticoides, que vão fazer o efeito de antialérgicos, tá bom? Os antihistamínicos, eles vão melhorar os sintomas cutâneos, né? Então, o prurido, a coceira, a vermelhidão vai diminuir e o corticoide vai diminuir a possibilidade de ter uma anafilaxia bifásica, né? Por quê? Como o corticoide ele é um antialérgico, então ele vai evitar que ocorra uma nova crise, tá bom? Então, o doente ele tem que ser mantido em vigilância hospitalar por algumas horas para assegurar uma resposta adequada ao tratamento e ter a prontidão, ter a certeza que não vai ter, então, anafilaxia bifásica, né? E não a recidiva dos sintomas, que é justamente uma segunda crise de anafilaxia. No momento da alta hospitalar, a gente deve fornecer um relatório completo ao doente, onde constem as causas possíveis, né, o diagnóstico, os exames realizados, os tratamentos administrados e a evolução. A prescrição do autoinjetor de adrenalina, que é o médico que vai passar, explicar como que deve ser, e uma consulta com um imunoalergologista. Por quê? Porque se a gente não conseguiu identificar uma causa, esse paciente ele vai ter que fazer diversos exames até que essa causa seja definida e identificada, tá? O tratamento. Gente, até aqui tem alguma dúvida? Explicar o que de novo, Raíssa? A questão
do medicamento. Deixa eu voltar aqui. Você está falando dessa parte aqui, Raíssa? É o. Peraí, deixa eu ver aqui. Aqui é o seguinte. Se a gente fez adrenalina no paciente, é isso que você está querendo saber? Quais são os riscos da adrenalina? Que eu expliquei? O que que ocorre? Raíssa, me responde aí. O que que você precisa que explique de novo? Ah, tá. Depois que a gente aplica a adrenalina. Peraí, peraí, Tiago, eu vou te explicar, tá? Peraí, que eu vou só explicar isso aqui e leio sua pergunta. Depois que a gente aplica a adrenalina, o que que pode acontecer no organismo? É, o, o coração, ele está bombeando mais rápido. Então, esse paciente, ele está taquicárdico, não é? Quando os batimentos estão acelerados. Porque ele precisa liberar, fazer com que as células ajam rapidamente no organismo. Ao mesmo tempo que ele está taquicárdico, ele está com uma baixa pressão. Por que que ele está com uma baixa pressão? Porque ele está fornecendo sangue, né? Não, o sangue não está circulando para o corpo todo, ele está circulando nos órgãos vitais, principalmente nos órgãos vitais. Por isso também que o paciente, às vezes, ele pode apresentar uma pele azulada nas bordas, né? Nas mãos, nos dedos, tá? Justamente por causa disso, porque o sistema interno está fazendo com que as partes periféricas, né, não tenham muita circulação de sangue por não estar sendo necessário. Aí, o que que acontece quando a gente aplica adrenalina? Esse paciente que já estava taquicárdico, né, ou seja, os batimentos estavam aumentados, ele vai aumentar um pouco mais para depois normalizar. Por que que ele vai aumentar um pouco mais? Para aumentar essa carga da pressão. Então, a adrenalina vai fazer com que a pressão que estava baixa aumente, né? Ou esse paciente, para que o ideal é que esse paciente fique com a pressão normal e não aumentada, tá? Então, ele estava hipotenso, ele vai passar a ficar normotenso, tá? É, a adrenalina, o paciente que já estava taquicárdico vai ficar um pouco mais taquicárdico, tá? Então, a pessoa tem aquela sensação do peito ficar até pulando. Isso para a gente não é problema, tá? Se o paciente apresentar esse tipo de reação, de ficar sentindo mal-estar, porque tá sentindo os batimentos muito acelerados, isso não é problema para a gente, isso não nos incomoda, não traz nenhum tipo de risco para o paciente. Claro que não pode ser nada exacerbado, mas essa sensação ela é rápida, tá? Então, a gente faz adrenalina, esse paciente estava taquicárdico. Aumenta mais um pouquinho essa taquicardíaca para depois regularizar, tá bom? Então, aí às vezes você aplica a medicação, o paciente fala assim, nossa, meu coração vai sair pela boca. E são sensações momentâneas e bem rápidas, rapidinhas, o paciente já volta ao estado normal, tá bom? Se a pessoa fala de todos antialérgicos, por isso existem várias marcas de medicamentos, por causa da formulação. Então, na verdade, por nada, Raíssa, na verdade, Tiago, é o seguinte, toda vez que a gente vai fazer um atendimento médico, né, como técnico, como enfermeiro, como médico, enfim, a gente pergunta se a pessoa tem alguma reação, tem alguma alergia. Quando a gente pergunta assim, vocês já devem ter visto que eles perguntarem para vocês várias vezes, você tem alguma alergia? A gente não pergunta só a medicamento, justamente por causa do efeito anafilático. Porque tem medicações que vão ter algumas substâncias também de alguns alimentos. Por exemplo, a gente tem coberturas para tratar feridas que a gente tem partes de escamas de peixe. Então, por exemplo, uma pessoa que é alérgica a frutos do mar, a gente não pode usar esse tipo de cobertura, porque a gente pode causar um choque anafilático nessa pessoa. A mesma coisa acontece com antialérgico, tá? A gente tem várias opções de antialérgicos, mas assim,
É justamente por isso mesmo. Por quê? Tem antialérgico que é de corticoide e tem outros que não são. Por exemplo, os que são corticoides, além deles terem um efeito mais prolongado, né? Geralmente os médicos preferem antialérgico que tenha corticoide. Por quê? Ele tem um efeito mais prolongado. Então, o risco de acontecer uma anafilaxia bifásica, né? Que vai ocorrer em 2 momentos diferentes, vai ser bem diminuído. Mas, qual que é o efeito colateral desse corticoide? Edema generalizado pode acontecer, tá? Com o tempo, você ir tomando, a pessoa ficar um pouco edemaciada. Isso quer dizer que é um efeito anafilático? Não. Isso é um efeito, por quê? Porque o corticoide é como se ele restringisse a quantidade de sódio. Então, ele suga, é como se ele guardasse o nosso sódio. Então, a gente não consegue eliminar a quantidade de sódio e cálcio e potássio, a quantidade necessária na urina, não. Então, ele retém um pouco desse líquido, tá? Então, esse é um dos efeitos colaterais que existem no corticoide. Tem pacientes que podem fazer o tipo de tratamento a não ser corticoide? Não. Tem tratamento que vai ser eficaz somente com corticoide. Mas que tem outros também que são substitutivos. Tá bom? Consegui responder? Ela pode adquirir hipertensão? Depende, Tiago. Aí vai depender da quantidade de adrenalina, né, que a gente fazer. Ela pode ter um pico hipertensivo, tá? A gente não pode dizer que essa pessoa vai ser hipertensa, né? Ela pode ter um pico hipertensivo. Agora, o diagnóstico fechado de hipertensão pode acontecer também, mas não necessariamente por causa do tratamento. É... Aí, gente, aqui, ó, tem uma fotinho para vocês identificarem como que essa pessoas que têm alguma alergia na pele por alguma substância como bálsamo ou alumínio pode causar choque. Sim, pode ocorrer o choque anafilático, mas provavelmente o choque anafilático, nesse caso, Stephanie, em pessoas que têm alergia na pele por alguma substância, a gente vai tratar essa alergia cutânea, e se essa alergia ela proliferar, ou seja, ela aumentar muito rápido, por exemplo, está só no braço, aí vai alastrando para o corpo todo, ela pode se tornar sistêmica. E aí, ela se tornando sistêmica, essa pessoa pode evoluir para um choque, tá? Porque o que seria também, gente, esse caso de choque? Pode ocorrer uma parada cardiorrespiratória, pode ocorrer falência dos órgãos, tá? Porque o paciente que está chocado, ele não tem todas as funções regulares, tá? Então, ele não vai ter a quantidade de oxigênio circulante no corpo, ele não vai ter a quantidade de. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Ele não vai ter ele vai reter líquido, tá? Então por isso também aumenta o edema. Então os rins não vão funcionar da forma adequada. O sistema gastrointestinal também não vai funcionar de forma adequada, tá? Então o risco de choque é grande? Em qualquer tipo de situação, em qualquer tipo de substância que tenha reação alérgica, tá bom? Bom, gente, eu estou mostrando aqui para vocês, então, essa imagem, que é para vocês verem uma forma, assim, grosseira da por nada, Stephanie, da, da injeção, tá? Do injetor cutâneo. Aí tá em cima da calça. Vocês vão fazer em cima da calça? Se não tiver outra opção, vocês vão fazer, tá? Por quê? Precisa de ficar passando algodão com álcool? Não, gente, não tem, tá? O ideal é que se faça isso? Mas no caso de urgência, você vai preocupar com isso? Não, até porque o risco de contaminação por essa aplicação, ele é mínimo, mínimo, mínimo. Por quê? Porque a agulha, além dela ser muito fininha, né? E se, por exemplo, a perna do paciente não estiver exposta, você vai conseguir chegar lá fazer a aplicação do mesmo jeito, mesmo sendo furando um jeans? Sim.
Isso aqui é o ideal? Não. Mas se você tá lá no meio da rua, por exemplo, você vai falar com ele assim, abaixa a calça aí que eu vou aplicar a injeção em você, ele vai abaixar. É o certo de fazer? Não, né, gente? Então a gente tem a opção de fazer, pode se fazer em cima da calça, sim. Não é o ideal, mas se não tiver outra opção, é o que se tem que fazer. Então, esses dispositivos para administração pelo próprio doente, né, que é o injetor, são autoinjetores que parecem uma caneta, né? Então já traz tudo pronto para administração da dose certa para o doente. Então existem várias canetas com doses diferentes e o médico que decide qual que vai prescrever para o paciente, né? De acordo com a função, a idade, o peso, o risco do doente. Então é ele que vai definir qual que vai ser a dosagem, a quantidade, qual que vai ser também a caneta apropriada para esse paciente. Então ela pode provocar alguns efeitos colaterais, né? Além da taquicardia, também pode provocar tremor, nervosismo, né, palpitação, que vai ser a taquicardia, como eu já falei com vocês. E como eu já falei também, esses efeitos são passageiros e não causam nenhuma preocupação para a gente. Alguns efeitos mais graves do uso da adrenalina pode ocorrer se houver uma sobredose ou se o doente tiver antecedentes prévios de problemas cardíacos ou de hipertensão, para os quais esteja a fazer cronicamente o uso de outros medicamentos. Então, mas mesmo nessa situação, a gente tem que administrar adrenalina. Pode correr um risco maior? Pode ter um risco de efeito colateral? Pode. Mas a única coisa que vai salvar esse paciente vai ser a adrenalina, tá? O único medicamento, no caso de anafilaxia, como eu falei, é esse. Então, não existe contraindicação mesmo o paciente havendo comorbidade. Então, independente se o paciente ele já é hipertenso, ele já tem um ataque cardíaco, a gente tem que aplicar a insulina, né? Mesmo se ocorrer durante a gravidez ou nas crianças pequenas, ou então em idosos, tá, gente? Então, o indicado é a adrenalina mesmo. Existem alguns outros medicamentos, né? Comprimidos, gotas, mas são de segunda linha. Então, no caso de crise, a gente tem que injetar mesmo a adrenalina. Então, no caso, é fundamental a gente ensinar o doente e seus familiares, né? Principalmente quem convive com criança, professor, cuidador de idosos, babá, os pais, a saber reconhecer quando tem algum sintoma de anafilaxia, né? E como que administra a adrenalina. É importante a utilização de alguma pulseira, identificando, né? Se você sabidamente já tem problemas, já faz uso de adrenalina, por exemplo, se tem algum tipo de identificação, né? É ideal, porque em qualquer tipo de situação que ocorra que você tiver alguma reação anafilática, a gente consegue transcorrer com essa situação o mais rápido possível. E a melhor forma de lidar com a anafilaxia é evitar. Então, é fundamental a gente descobrir qual é a alergia ou qual é a situação que está provocando essa alergia e como que o controle com o imunoalergologista também é o ideal, tá? Não, o Clexane, ele não é adrenalina. O Clexane, ele é ai, meu Deus, como é que chama? O Clexane, ele é para não ter coágulo, é para evitar coágulo de sangue. Então, ele vai fazer ralear o sangue. Ele é Sim, é o mesmo mecanismo de aplicação. É subcutâneo. Eu esqueci o nome, gente. Anticoagulante, desculpa, viu, Gláucia? O Clexane, ele é anticoagulante. O mecanismo vai ser o mesmo, sim. Só que aí tem a dosagem de aplicação, tem vários modelos. E aí a gente vai ser também aquela bem fininha, aquela agulhinha fininha, igual do Clexane mesmo. E aí vai ser utilizado toda vez que o paciente tiver alguma crise, tá? Gente, até aqui alguma dúvida? Tá. A Clexane é só para essas O Clex... crise ou Não. contra trombose também?
o Clexane, ele é anticoagulante, ele não é utilizado Isso, pra, isso. como antianafilático, não, tá? Ah, Ele é para tá, tá. trombose, para questão só do coagulação. Ela falou só a questão do mecanismo, a canetinha de Clexane, aqueles injetores. É daquela forma. E a Clexane, a agulha é bem fininha, mas ela arde bastante, né? Então, aí no caso, a adrenalina também queima. É porque É, toda é, vez que eu faço a cirurgia, principalmente a bariátrica, eu devo ter tomado umas 15. pois é, o Clexane, ele é caro, né? Muito caro. Agora já Ele, tem a Versa, né? A Versa também pode substituir. a Versa é o mesmo que Clexane, porque Clexane, na verdade, é uma marca, né? Isso. Aí a Versa é Que é o cara valor é um também. pouquinho, é caro também, mas não chega ao tanto igual a Clexane. A Clexane é muito cara, não? É. E aí depois, aí dependendo, às vezes fica com os roxinhos, né? Por quê? Porque é porque às vezes pegou em algum vasinho, tá? Mas isso ali não quer dizer que foi mal aplicado, não. É só a Não, não, eu região sempre mesmo que tomava estava mesmo, só na vascularizada. barriga, no abdômen, né? E cada dia a enfermeira aplicava no lugar diferente do abdômen, para não ficar meio esse roxo. Então, mas às vezes fica assim mesmo. É, não tem jeito não, e arde bastante, Cris Credo. Eu sei. Passei por isso por agora. Ô, gente, essas aqui são as minhas referências para esse texto. Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Caso tenha ficado, vocês dando uma revisada depois, vocês podem falar, tá? E aí agora, então, eu vou explicar para vocês o outro choque, que é o choque hipovolêmico, tá bom? Vou disponibilizar no AVA, com certeza. Inclusive a aula que está sendo gravada também. Peraí, só um minutinho. Eu estou tentando falar algumas coisas, mas está dando falha no vídeo, por isso que eu estou caladinha. Pode falar, Alessandra. Você está com o microfone? Foninho, fica melhor para a gente escutar. Não, eu esqueci de falar. Pode falar. Tá baixinho, mas dá para escutar. Não, tá tranquilo. Agora melhorou. Tá tranquilo. Qualquer coisa eu falo no microfone. Tá Ah, tranquilo, tá. tá tranquilo. Beleza. Então tá. Bom, gente, então agora eu vou explicar para vocês o choque hipovolêmico, que é um outro tipo de choque, e que é um choque que ele é muito comum é, nas situações de trauma, né, de acidentes. Esse, particularmente, é um choque que eu lido muito nos meus atendimentos, que é o choque hipovolêmico. Então, o que é o choque hipovolêmico? É uma situação grave que acontece quando se perde grande quantidade de líquidos e de sangue, o que faz com que o coração deixe de ser capaz de bombear o sangue necessário para todo o corpo e, consequentemente, oxigênio, levando a problemas graves em vários órgãos do corpo e colocando a vida em risco. Este tipo de choque geralmente é mais frequente após pancadas muito fortes, como acidentes de trânsito, quedas de grande altura, mas também pode acontecer durante cirurgias, né? E para tratar esse tipo de choque e evitar suas consequências graves, é preciso ir rapidamente ao hospital para iniciar a transfusão de sangue ou a administração de soro diretamente na veia, além de tratar a causa que está provocando a perda de sangue. Bom, gente, então, o que acontece com esse choque? Esse choque, né, é o que as pessoas mais conhecem, né, o choque hipovolêmico. Espera aí. Alessandra. Mas tem na quinta-feira, pode. Espera aí. Rosilene, você tá falando aqui na aula? Não. Você vai fazer o ultrassom? Então. Acabei de desativar você aqui. Só... Espera aí, gente. Pronto. Então, gente, o que acontece com esse tipo de choque?
esse é o mais conhecido, né, por todos, que é quando a pessoa ela tem então algum tipo de reação na qual ela tem um tipo de hemorragia, né? Gente, vocês estão me escutando? Tá, né? Ah, tá. Ok. Sim. É porque que tinha dado, parece que tinha dado uma parada aqui. Então, gente, o que que acontece? Nesse tipo de choque, né, que a pessoa tem algum tipo de perda de sangue ou de algum líquido, quando a gente fala líquido, gente, a gente fala por exemplo, quando a gente precisa de fazer algum tipo de drenagem no paciente, então a gente fala algum líquido, a gente quer dizer líquido com sangue. Então, por exemplo, quando tem algum trauma torácico, e aí a gente começa a encher de água na pleura com sangue, tá? E a gente precisa fazer essa drenagem. Então, essa água que está saindo desse paciente com esse sangue, ele está tirando vários nutrientes do sangue do corpo do paciente. Então, por isso a gente precisa fazer essa reposição, tá? Não necessariamente uma água na pleura, tá, gente? Eu estou dando só um exemplo. No caso desses tipos de reposições, por que fala assim por que eu coloquei aqui que a gente tem que tratar rapidamente? Então, a gente tem que iniciar uma transfusão de sangue ou administração de soro, além de tratar a causa do sangue, a causa dessa perda. Por que a transfusão de sangue ou de soro? Vocês lembram que eu já falei com vocês a questão daquelas pessoas que não têm autorização de fazer transfusão de sangue? Né? Tem algumas religiões que não permitem. A que a gente mais conhece são os testemunhos de Jeová. Né? Então, todo paciente, principalmente se a gente pega essa vítima inconsciente, a gente não pode imediatamente já infundindo sangue, não, tá? Além de, além de que, para a gente fazer uma transfusão de sangue, a gente precisa fazer alguns testes, né? Além disso, a gente precisa de ter uma autorização. Por quê? Mesmo que você salve a vida daquele paciente, você corre risco de sofrer depois um processo judicial e até perder o seu título, tá? Então, você pode perder o seu COREM, o seu CRM por causa disso, tá bom? Você fez o que foi necessário no momento? Sim, mas você estava respaldado, mas o paciente é respaldado pela lei da autonomia, né? Então, ele pode ou não querer esse tratamento. Mesmo se ele estiver inconsciente, a gente não pode fazer nada no paciente sem autorização dele. Claro que a gente pode puncionar um acesso, a gente pode colocar um soro, coisas que não vão afetar a vida desse paciente no modo secular. Mas uma infusão de sangue, por exemplo, de acordo com algumas religiões, com alguns pensamentos mesmo contemporâneos, a gente não pode utilizar no paciente, tá? Nenhum tipo de processo invasivo desse modo. Fazer uma cirurgia de emergência também, dependendo da cirurgia, a gente não pode fazer. Se for, por exemplo, para fazer uma retirada de órgão, por exemplo, esse paciente sofreu um trauma e aí eu tenho que tirar parte do fígado dele. Eu não posso fazer essa cirurgia sem a autorização dele ou então de alguma pessoa responsável, tá? Então, para eu ficar respaldado de um processo, por exemplo, eu preciso de uma autorização por escrito do paciente ou de alguém responsável. Se o paciente está inconsciente e algum responsável foi lá, assinou, falou assim, não, você pode fazer a transfusão de sangue, mesmo que ele seja testemunho de Jeová, você está respaldado porque a outra pessoa, no momento em que aquele paciente estava inconsciente, foi responsável por ele, te autorizou a fazer, tá? Então, essas coisas são muito voltadas para a lei também, que a gente tem que ser respaldado o tempo todo e que a gente tem que trabalhar com os pacientes também nesse sentido, tá? Oi? Catarina, e se um paciente tiver sofrido acidente, está com hemorragia interna, não tem ninguém para representar ele, o que faz? Se for testemunha de Jeová, por exemplo. Aí a gente... Ou se não sabe o que é. Então, aí nesse caso a gente não vai iniciar de imediato a transfusão de sangue. O que nós vamos fazer? Nós podemos usar o soro, ou então a gente também tem uma solução que se chama Ringer de lactato. É assim, ó. É escrito assim, ó.
Ringer de lactato. O Ringer de lactato, ele tem várias reposições que a gente consegue fazer várias reposições que contém no sangue, tá? Claro que não vai substituir o sangue, tá? Mas ele vai ser um componente mais qualificado do que o soro, porque ele vai ser mais completo até a gente conseguir saber se a gente consegue fazer a transfusão, se a gente pode ou se não pode, tá? Às vezes alguns têm carteirinha, outros não, viu, Renato? Não é sempre não. Eu já tive casos de pacientes que não tinham, principalmente se for criança, e aí os pais, um é do testemunho de Jeová, por exemplo, a mãe é testemunho de Jeová, o pai não é. Aí, num caso, por exemplo, tem que fazer uma cirurgia, e aí, geralmente, as cirurgias, dependendo do grau da cirurgia, eles têm que assinar já um termo antes do paciente ir para a sala de cirurgia, falando que autoriza ou não a fazer a transfusão de sangue, né? Aí, nesse caso, às vezes o pai quer que faça, a mãe não quer, e aí, assim, aí a gente tem que olhar com o jurídico do hospital, entendeu? O soro, ou vai o Ringer ou o soro. O Ringer, ele é um vidro também igual ao do soro, só que só a titulação que é diferente, mas o vidro é exatamente igual ao do soro. Aí tem de 250, tem de 500, tá? Aí ou você coloca o soro ou o Ringer, porque o Ringer ele também contém soro fisiológico, tá? Aí só que ele é mais completo, porque ele tem outras substâncias que ajudam esse paciente a se recompor. Os sinais e sintomas, gente, do choque hipovolêmico, então vai ser os mais indicativos, né, para o choque hipovolêmico, vai ser a dor de cabeça constante, que pode piorando, então vai ter um aumento progressivo, o cansaço excessivo e a tontura, náusea e vômito, pele muito pálida e fria, confusão mental, dedos e lábios vão estar azulados, vão dar uma sensação de desmaio. Em muitos casos, o choque hipovolêmico ele pode ser fácil de identificar, né, principalmente se for uma hemorragia, né, no caso de um acidente automobilístico, né, que teve uma fratura exposta, então a gente consegue ver o extravasamento de sangue, né, a olho nu. Mas se for uma hemorragia interna, no caso, por exemplo, de uma batida em que teve a hemorragia interna, por exemplo, abdominal, a gente nem sempre vai conseguir ver, né? Geralmente, um paciente que tem uma hemorragia interna, pode ser que depois de um tempo que começou a fazer que ocorreu extravasamento interno, começa a extravasar por fora, né? Pelo nariz, pelo ouvido, tá? Mas até ocorrer o extravasamento externo, vai demorar um pouco. Então, em alguns casos, a gente não consegue identificar rápido, tá? Por isso que vai depender do caso do paciente. Esses sinais e sintomas aí, eu não vou explicar para vocês por que ocorre cada um deles, depois eu vou explicar por quê. Então, as possíveis causas, né, do choque hipovolêmico, normalmente surge quando existe uma hemorragia que provoca a perda excessiva de sangue, podendo acontecer devido a feridas, cortes muito profundos, acidente de trânsito, queda de grande altura, hemorragia interna, úlceras ativas, menstruação muito intensa. Menstruação com grande fluxo, pode acontecer um choque hipovolêmico? Pode. Aí, gente, não precisa ficar com medo quem tem muito fluxo, fala, ai meu Deus, ai Jesus, agora eu vou ter um choque hipovolêmico. Não. O que é indicado para quem tem muito fluxo sanguíneo, gente, muito fluxo sanguíneo na menstruação? É indicado nos dias da menstruação você fazer uma reposição de volume maior. O que seria isso? Beber mais água, tá? Tomar mais suco, principalmente natural, porque extrato de fruta também ajuda, né? Na reposição de celular. E fazer tentar fazer repouso. Por que tentar fazer repouso para quem tem muito fluxo, gente? Porque aí o seu organismo ele não vai precisar trabalhar tanto, tá? Então, quanto menos o seu organismo precisar circular sangue mais rápido, precisar trabalhar, melhor vai ser para ele, melhor vai ser essa quantidade de fluxo, assim, menos desgaste vai ter nessa reposição, tá? De sangue.
Outras situações também que pode provocar perda de líquido no organismo, pode contribuir para a diminuição da quantidade de sangue no corpo, né? Por exemplo, diarreia, aquela diarreia mais líquida, prolongada. Quando a gente fala diarreia prolongada, gente, para ter para ser um caso de para ser considerado um tipo de choque hipovolêmico, não é uma diarreia de 2, 3 dias, não. Seria de 8 a 10 dias para cima, tá? Vômitos em grande quantidade, queimaduras muito graves. Por que queimaduras muito graves, gente? Porque quando a gente tem queimadura, a gente tem perda de líquido, tá? Vocês não veem que quando a gente queima, aí faz aquela bolha, e depois aquelas bolhas estouram, fica saindo uma aguinha? Aquela aguinha ali, quando há uma queimadura, por exemplo, uma pessoa que tem 80% do corpo queimado, a chance dela ter um choque hipovolêmico por causa da perda, não, hipovolêmico. Não é povolêmico, é hipovolêmico. Por que hipo, gente? Baixo volêmico volume. Então, vai ser um baixo volume sanguíneo, né, que vai causar o choque. Então, a pessoa vai ficar com baixo volume sanguíneo ou baixo volume de água no corpo, tá? Por isso, hipovolêmico. E quando a pessoa tem o choque hipovolêmico, gente, por nada. E quando a pessoa tem um choque hipovolêmico, o que acontece? A diminuição de líquido de sangue faz com que ocorra uma alteração, né, na distribuição de oxigênio para os órgãos e os tecidos. Então, vai resultar na morte celular e, consequentemente, falência dos órgãos. Então, no caso de não ser identificada e tratada, além disso, devido à diminuição do fornecimento de oxigênio, acontece maior produção de lactato e que pode ser tóxico para o organismo em grandes concentrações. Então, o que acontece, gente? O ringer de lactato que a gente usa é para fazer essa reposição de volume, tá? Que vai de volume, né? Que vai ser mais concentrado, mas o excesso de lactato, só que a gente tem que colocar uma quantidade ideal, porque o excesso de lactato pode ser tóxico para o paciente. Por quê? Porque vai chegar um momento que, se você ficar colocando só ringer de lactato, ele vai ter mais lactato do que sangue, né? E aí pode ser tóxico para o paciente. Por quê? Porque o lactato vai ter células vai ter células de defesa, vai ter a circulação de oxigênio? Não. O que vai ter células de defesa, oxigênio circulante, vai ser no sangue, tá? Então, o paciente, quanto mais lactato a gente coloca nele, mais a gente tem que colocar o quê também? Oxigênio, tá? Então, se a gente precisar de ficar colocando muito lactato desse paciente, provavelmente esse paciente tem que ficar entubado, tá bom? E o lactato também, gente, ele resolve, quando a gente coloca o ringer de lactato, ele resolve por um período só de tempo. A gente não pode ficar colocando, a gente não pode deixar o ringer de lactato o tempo todo no paciente, não. Vocês entenderam? E outra coisa, o que acontece? Se a gente não tratar esse paciente que foi chocado, que está chocado de uma forma rápida, o que vai acontecer? Vai ter a morte celular, né? Porque não vai estar tendo a quantidade circulante de sangue e, consequentemente, de oxigênio. Então, os órgãos vão começar a falhar e esse paciente vai ter uma morte por falência de órgãos, tá bom? Então, o tratamento desse paciente vai ser através da transfusão sanguínea, né? Administração de soro, e aí, se necessário, também a gente pode colocar o ringer de lactato, sendo fundamental parar a causa do sangramento ou situação que leva à perda de líquidos. Gente, não adianta a gente só colocar o soro, por exemplo, cheguei lá numa cena lá, cheguei num acidente automobilístico, aí tá lá a vítima lá caída lá, com uma fratura exposta na perna. Aí você tá vendo lá que sai sangue, tá com muito extravasamento sanguíneo. Aí você vai lá e faz um acesso rápido nele, coloca um soro lá para correr rápido no paciente. Até se chegar no hospital, a gente vai colocar o soro, né, gente? Aí adianta se você colocar o soro nele e o sangue continuar saindo? Não, daqui a pouco o que vai acontecer? O paciente vai ter circulando só soro nele, não vai ter mais sangue, não.
Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente tem que fazer o estancamento desse sangue. A gente tem que ver onde que está tendo essa perda, né, de sangue e fazer esse estancamento. Hoje em dia, vocês já devem ter ouvido falar no uso do torniquete, né? Que é quando a gente faz, a gente usa um pedaço de madeira, alguma coisa assim, e a gente faz uma compressão com um pedaço de pano, uma atadura no local, né, da ferida, e a gente consegue fazer uma compressão. Quando a gente aperta, o que a gente faz? A gente faz vasoconstrição, e aí aquela parte para de sangrar. Só que, antigamente, todo mundo fazia torniquete. O que acontecia, gente? Eles apertavam tanto e deixavam por tanto tempo sem circular sangue naquela parte, que depois aquela parte morria, ou seja, tinha que fazer a amputação dos membros, tá? Então, hoje em dia, os únicos que podem fazer torniquete, hoje em dia, quem pode fazer torniquete é somente SAMU e bombeiros, mais ninguém. Anjos do Asfalto não pode fazer, esse pessoal dessas outras ambulâncias não podem fazer. Somente SAMU e bombeiros, tá? Se você trabalha na Via 040, você pode fazer? Não. Se você trabalha numa ambulância da Unimed, você pode fazer? Não. Você pode fazer se você for do SAMU ou se for do bombeiro. Isso você tem respaldo. Por quê? Porque a gente tem o tempo de abre e fecha. O que seria esse tempo de abre e fecha? A gente faz a compressão, por exemplo, por 10 minutos, abriu. Aí depois faz a compressão também por 10 minutos, mais 10 minutos, abre um pouquinho, faz a descompressão. Por quê, gente? Porque quando a gente está comprimindo, as células de defesa, que são as plaquetas, né, vão começar a fazer a cascata de coagulação. Então, quando a gente comprime um pouquinho e faz com que pare, que cesse aquela hemorragia, a gente deixa as células que estão lá começar a agir e para começar a cascata de coagulação. O paciente pode ter muita coagulação, por exemplo, numa fratura? Não, por quê? Porque corre risco de uma trombose, tá? Podendo ocasionar uma tromboembolia pulmonar, tá? Então, por isso que a gente tem os preparos adequados e a gente tem as formas também de verificar quando que pode, quando que não pode, até quanto tempo que a gente pode deixar, que isso aí vai avaliar de acordo com o paciente, aí vai ser de acordo com o peso, com a altura, com a estrutura física do paciente. Como assim mudar a sequência de primeiros socorros? Pode falar, Renato. Tem que verificar se tem sangramento primeiro do que a respiração, né? Que antes tinha que ver se a respiração tava ok e depois ver a questão de hemorragia. Agora, hemorragia primeiro, não é isso? É porque aí, no caso, aí a gente tem os tipos de primeiros socorros. Nesse tipo, no tipo de primeiro socorro com trauma, primeiro a gente vai avaliar a hemorragia para depois a gente ver a circulação, tá? No suporte básico, a gente vai usar o CARB, né, que é circulação, abertura de via aérea e boa ventilação. E aí, nesse caso aqui, primeiro a gente vai colocar o H primeiro, para depois a gente avaliar as outras terminações, tá? Aqui primeiro a gente olha a hemorragia, isso mesmo. Então, a morte, gente, causada por choque hipovolêmico, só ocorre se a quantidade de líquido perdida corresponder a mais de 1/5 do volume total da quantidade de sangue de um ser humano, o que significa aproximadamente 1 litro de sangue. Assim, para a gente perder 1 litro de sangue, gente, não é difícil, tá? Principalmente dependendo da extensão da fratura, do corte, tá bom? Então, por isso que quanto mais rápido a gente agir, melhor. Os primeiros socorros, então, para o choque hipovolêmico, né? Primeiro, é uma situação de emergência que ela deve ser tratada o mais rápido possível. Então, assim que existir a suspeita, a gente tem que, primeiro, chamar ajuda médica, né? A gente vai ligar para o SAMU ou então para o bombeiro, vai deitar a pessoa e elevar os pés cerca de 30 centímetros ou o suficiente para que fique acima do nível do coração. Por quê, gente? Porque aí você vai diminuir esse trabalho cardíaco. Quando você eleva os membros inferiores, você está fazendo com que o coração deixe, com que o sangue vai circular somente nos órgãos vitais, na região abdominal e no cérebro. Então, esse coração, ele não vai precisar bombear muito sangue. Isso vai fazer com que essa hemorragia tenda a diminuir, tá?
manter a pessoa quente, utilizando cobertores ou peças de roupas. Por quê, gente? Porque quanto mais perda de sangue ou de líquido a pessoa tem, mais também diminui a temperatura termostática dessa pessoa. E isso pode ocasionar com que o choque ocorra, tá? O mais rápido possível. Então, a chance de uma pessoa que está com uma temperatura baixa ter falência de órgãos é muito maior, tá? Caso exista uma ferida que esteja sangrando, é importante tentar parar essa hemorragia utilizando um pano limpo ou então fazendo pressão no local, para minimizar a perda de sangue e dar mais tempo para a equipe médica chegar. No caso, gente, a gente não vai usar, em torno de. Uma coisa é a gente usar um pano limpo ou uma atadura para a gente fazer uma compressão no local. Outra coisa é a gente usar torniquete ou um tipo de compressão que a gente vai amarrar e fazer com que cesse a circulação, tá? Quando a gente faz a compressão num corte, por exemplo, a gente vai cessar o sangramento e vai cessar a circulação de sangue somente na abertura do corte, tá? Somente nas bordas. Quando a gente faz uma compressão com um aperto, que seria o uso do torniquete, por exemplo, a gente para a circulação naquele membro todo, tá? A parte praticamente toda do membro. Temos quantos litros de sangue, Alessandra? Nós temos aproximadamente 5 litros de sangue. E aí, até que a equipe médica chegue, tá, gente? O importante é tentar deixar, né, fazer aquilo que nós da enfermagem temos que fazer. Tentar acalmar o paciente, deixar ele o mais tranquilo possível, tentar avisar um familiar, né? E sempre tentar manter a equipe médica informada. Porque você fez o primeiro socorro, então é importante que você esteja lá no local quando chegar. Por quê? Porque você já vai informar o que você fez, como que você achou a vítima. Porque a chance também dessa pessoa evoluir para um desmaio, para uma síncope, é muito grande, tá bom? Justamente por causa do excesso da perda de sangue. Essas aqui são as minhas referências bibliográficas. Gente, vocês têm alguma dúvida? Tá. Ô, gente, deixa eu falar com vocês uma coisa. Eu tenho um exercício para passar para vocês, mas nós vamos fazer o seguinte. Eu vou dar um prazo maior para vocês me mandarem esses exercícios, tá? Deixa eu só verificar aqui uma coisa aqui da data, que eu não coloquei lá no exercício, porque esse exercício é de revisão, para vocês darem uma revisada. E aí, o que nós vamos fazer na penúltima aula, antes da. Tá, Isabela, eu falei que eu vou passar um exercício para vocês, mas que não vou colocar, eu não vou estipular um prazo maior. Deixa eu só verificar aqui, por favor, só um minutinho, gente. A data de vocês aqui, porque é o seguinte, vocês lembram que eu combinei com vocês que uma semana antes da prova final, eu faço uma revisão com vocês, né? Então, o que eu quero fazer nesse dia? Eu quero dar uma olhada nos cadernos, né? Que a gente tem só que dar, vocês têm só que me mostrar, isso é muito rápido, é só me mostrar os vistos que vocês têm. Eu quero dar uma revisada em todos esses exercícios. Então, eu quero dar uma revisada em todos esses exercícios e fazer uma revisão também para a prova, que a revisão eu faço baseada na prova, tá? Então, vai ser no dia 28/7 que a gente vai fazer essa correção de todos esses exercícios. Porque a avaliação de vocês é dia 4 de agosto. Então, prestem atenção. Eu tenho ainda, então, mais 5 pontos, né, de exercícios para distribuir para vocês, que depois eu vou passar para vocês o exercício que vai ser. E esses exercícios que vocês estão mandando agora, que eu passar para vocês nas aulas que vocês vão mandar para mim por e-mail, eu quero que vocês mandem para mim até o dia 21 de julho.
tá? Então, hoje é dia 23/6. Então, vocês têm até 21 de julho para me mandarem todos os exercícios a partir de hoje, tá bom? Todos que eu passar para vocês a partir de hoje. Eu vou passar dessa aula e da aula que vem também eu vou passar porque são restos choques. E aí depois, eu não sei se eu vou passar mais, eu tenho só que passar um para finalizar aqueles 5 pontos que faltam eu distribuir para vocês. Ficou entendido? Bom, gente, então, eu vou passar para vocês aqui agora o exercício. Eu vou colocar ele, eu vou passar até uma foto de uma vez lá para. Eu vou postar ele no Ava por agora e vou passar também uma foto no Zap para a Flávia mandar no grupo para vocês, tá? A atividade. Só um minutinho, gente. Aqui, ó. Deixa eu compartilhar com vocês de novo. Eu vou colocar no Ava, tá, Janice, de novo. Eu vou colocar no Ava daqui a pouquinho. Eu quero que vocês façam isso aqui no caderno. Gente, eu achei que ficou muito bom os exercícios que vocês estão me mandando, tá? No caderno, as fotos que vocês estão me mandando. Ah, tá, entendi, Janice. Eu quero que vocês façam no caderno uma pesquisa. Aí vocês vão me explicar, então, vocês vão colocar no caderno por que que no choque anafilático podem surgir os seguintes sintomas: sensação de desmaio, dor no estômago, tontura, confusão mental, perda da consciência. Gente, não precisa de ficar colocando fonte nem nada. Eu só preciso que vocês façam uma pesquisa simples e coloquem esses tópicos, tá bom? No caderno. E por que que no choque hipovolêmico os principais sinais e sintomas indicativos são dor de cabeça constante, que pode piorar, cansaço excessivo e tontura, náuseas e vômitos, pele muito pálida e fria, confusão mental, dedos e lábios azulados e a sensação de desmaio. Eu quero que vocês, então, pesquisem e coloquem isso no caderno. Por que 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 ocorrem esses sinais e esses sintomas nos dois choques, tá bom? Então, vocês têm o prazo de até o dia 21/7 para mandar por e-mail para mim. O e-mail é aquele que vocês já têm, né? cateline.noronha@metoescolatecnica.com.br. E aí vocês vão fazer do jeito que vocês estão fazendo mesmo, tirar foto e mandar. Porque, gente, estando no e-mail, eu consigo também aumentar o zoom, né? Para ficar melhor a visualização para eu conseguir ler, tá bom? Se tiverem qualquer dúvida, gente, vocês podem mandar mensagem, tá? Podem ficar à vontade. Eu vou colocar essa pesquisa já lá no Ava agora e também vou colocar as duas matérias, tá? Eu acho que sim, Janice. Eu tenho as anotações, mas não tá aqui. Não tá aqui na minha mão aqui agora, não. Dos exercícios, não. Só tô com a dos trabalhos. Tá? Mas deve ter chegado sim. Esse e-mail da meta, gente, tem hora que ele fica dando erro. Aí depois chega, tá? Esse e-mail do corporativo, ele é meio doido. Tá bom? Ô, gente, vocês têm alguma dúvida? Ok. Ótimo. Ô, gente, então a nossa aula por hoje está encerrada, tá? Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa, podem ficar à vontade. A matéria pode colocar no caderno, são slides. A matéria, questão 4, Adriele, de qual? Da atividade lupus? Posso. A matéria, gente, fica a critério de vocês, se vocês quiserem colar no caderno ou não. Eu acho melhor que se coloque no caderno, porque fica mais fácil para vocês depois fazerem as atividades. Mas se vocês quiserem, aí vocês podem tanto imprimir e colar no caderno, ou pode também só
podem copiar ou não colocar, fica a critério de vocês, tá? Lembrando que os pontos de caderno são tanto essas atividades que vocês estão me mandando, quanto os vistos, tá bom? E aí é isso. Ô, Janice, é porque eu já dei as duas matérias que eu ia dar hoje. Eu não posso dar os 5 tipos de choque de uma vez, que senão confunde muito a cabeça de vocês. Débora, Rafaele. Peraí que eu olho para você, Débora. Você tá querendo mais, Janice? Pode falando que a gente fala. Débora, já até corrigi o seu trabalho, tá? Recebi sim. É, Cíntia, deixa eu ver aqui. Flávia, não esquece de pedir a Cíntia para entrar em contato comigo. Ô, gente, tem muita gente que saiu da turma?